Pessoal, continuando ainda sobre array, arranjos ou vetores, existem algumas outras funções ou métodos que podem ser utilizados para array, que a gente vai ver nesse vídeo. Então, digamos que eu criei um array chamado cidades, igual eu tinha feito anteriormente, e eu não criei nenhum valor inicialmente, não coloquei nenhum nome de cidade lá. Eu posso simplesmente utilizar um método chamado push. Esse método significa que a gente vai adicionar um elemento no array, ok? E esse método ele adiciona um item, um elemento sempre no final do array ou do nosso vetor. Então, por exemplo, se eu faço aqui cidades.push, eu coloco Rio. Mas eu vou simplesmente imprimir aqui, exibir no console o conteúdo de cidades. Observe que quando eu faço isso, ele mostra que é um vetor vazio, ele é um array, tamanho 0, não tem nada lá dentro. E agora eu vou retirar esse comentário aqui, adicionei o Rio utilizando o método push, e vou executar de novo aqui o método log, e a gente vê então que agora esse array tem o tamanho 1, no índice 0 ele tem a cidade Rio. Eu poderia ter colocado aqui também múltiplas cidades. Então eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou adicionar Rio, São Paulo, por exemplo. Aqui a gente vê então que foram adicionadas as duas cidades. Eu poderia ter colocado várias outras cidades. Ele sempre vai adicionando no final. Se eu tivesse chamado o método push novamente aqui em outro momento, em outra parte do código e tivesse colocado outras cidades, como Cuiabá e Brasília, aqui e continuo como Rio e São Paulo porque eu ainda não exibi novamente o conteúdo de cidade. Exibi novamente, então esse primeiro log a gente tem aqui o vetor com duas posições, Rio e São Paulo. Esse segundo log eu tenho o vetor com 4 posições, 4 elementos, com os índices 0, 1, 2 e 3, Rio, São Paulo, Cuiabá e Brasília. Observe que sempre está sendo inserido no final. Mas se nós quisermos adicionar no começo, existe uma opção também, só que ela vai se chamar unshift, adicionar no começo. Então, observe que se eu utilizar a mesma ideia que a gente fez anteriormente, cidades.unshift, eu quero colocar Campinas. Vou imprimir novamente cidades aqui pela terceira vez. E agora a gente tem Campinas adicionada no início do nosso vetor. Poderia ter feito com múltiplas cidades, da mesma forma que eu fiz aqui com duas cidades. Eu poderia ter feito com duas cidades no unshift também. Então vou colocar aqui Campinas, vírgula, Araras. A gente tem Campinas e Araras adicionado no começo. A gente, da mesma forma que nós adicionamos usando o push e o unshift, um no final e outro no começo do vetor, nós podemos utilizar um método chamado pop para remover o último elemento de um vetor. E esse método ele retorna o elemento removido. Okay? A gente consegue obter esse elemento que foi removido. Então, por exemplo, se eu faço aqui cidades.pop, eu não preciso dizer qual cidade que eu quero remover. Ele vai pegar a última. Como ele tem um retorno, essa função tem um retorno, se eu simplesmente colocar aqui, let cidade removida e recebe cidades.pop, e agora eu exibo isto aqui no nosso log, a cidade removida. Observa que a cidade foi removida, foi Brasília, porque ela era a última cidade do vetor. Se nós exibirmos novamente o conteúdo do vetor
A gente vai ver então que agora nosso vetor de 6 posições caiu para 5, okay? E não tem mais a cidade de Brasília. Uma outra situação, se você quer remover, por exemplo, a primeira cidade ao invés da última, podemos utilizar então o comando Shift. Observe que é o oposto do Shift que a gente fez aqui, ok? Então esse cara aqui, ele remove o primeiro elemento e retorna o elemento removido. Então se eu faço aqui a mesma coisa, eu vou pegar cidade removida e vou pedir cidades.shift, parênteses, porque eu estou usando um método. Vou imprimir novamente, exibir novamente no log essas duas chamadas aqui do método log. Quando eu coloco aqui, salvo meu arquivo com Ctrl F, observe que a cidade de Campinas foi removida, que era a primeira cidade, agora a gente só tem Araras, Rio e São Paulo. E o nosso vetor, que tinha 5 posições, agora tem 4, com os índices 0, 1, 2 e 3. Mas, digamos que você não queira remover um índice apenas no começo ou no final. Na verdade, digamos que você não queira remover um elemento, né, apenas do começo ou do final da nossa lista de itens, do nosso array, arranjo ou vetor. Existe um outro método que a gente pode utilizar, chamado de splice. Esse método, pessoal, ele vai remover um ou mais itens do nosso vetor utilizando um índice. A gente tem que informar em qual posição do vetor que a gente quer fazer isso, ok? Então, por exemplo, se eu faço aqui, vou pegar aqui, escolher um índice, obter o índice de um vetor. Lembra que para obter um índice de um vetor, posso fazer da mesma forma que a gente já fez com string. Existe uma opção chamada index of. E aí você fala, eu quero remover uma cidade especificamente chamada Rio. Na verdade, eu não estou removendo, eu quero saber qual é o índice do vetor onde se encontra a cidade chamada Rio. Se eu imprimir aqui o índice, observe que Rio está no índice 1, que a gente tem aqui Araras, Rio, São Paulo e Cuiabá. 0, 1, 2 e 3, está no índice 1. De posse desse índice, a gente agora pode utilizar o método splice. Então, cidades.splice, eu passo o índice que eu tenho. Ok? Como ele remove um ou mais itens de um vetor, aqui eu tenho que colocar o índice inicial e eu tenho que dizer quantos índices eu vou remover. Se eu quero remover somente o Rio, eu venho aqui e coloco que eu quero remover um. Se eu quero remover todas as cidades dali para frente, eu deixo não coloco a quantidade de elementos, ele vai remover todos os elementos dali por diante. Então vamos executar isso aqui, imprimir novamente as cidades para a gente ver como ficou. Então aqui o Rio foi removido, ficou Araras, São Paulo e Cuiabá. Se eu não tivesse colocado esse vírgula 1, observe que ele removeu tudo dali em diante, desse índice 1 para frente e ficou somente Araras. Um outro método interessante de ser utilizado junto com arrays, pessoal, é o método para concatenar, chamado de concat. Esse método ele vai criar um array novo juntando, fazendo uma fusão, uma concatenação de arrays que já existiam, que já foram criados anteriormente. Então, por exemplo, eu tenho aqui um vetor com cidades do interior, então pode ser interior de São Paulo, por exemplo, Araraquara, Araras. Eu tenho um outro vetor chamado regiões metropolitanas. Se nós pensarmos também aqui no estado de São Paulo, poderia ter uma região de Campinas, São Paulo, poderia ter outras regiões, mas vou colocar somente esses dois
exemplos. Se eu quero juntar tudo isso num único vetor, eu poderia simplesmente aqui ter um vetor chamado cidades, interior e metropolitana, onde eu pego e faço aqui o cidades interior, que é o primeiro vetor. Eu chamo o método concat e ele vai concatenar com o vetor regiões metropolitanas. Se nós exibirmos aqui no console, cidades interior e metropolitana tem que apresentar essa junção. Eu vou remover esses demais trechos de código aqui só para limpar aqui o nosso console. Ctrl L limpa aqui os dados do console e eu vou rodar isso aqui novamente. Primeiro eu vou imprimir ou apresentar no log somente as cidades interior, que é esse vetor aqui. Depois eu vou imprimir aqui o vetor regiões metropolitanas e aqui a concatenação dos três. Aqui deu um erro porque é metropolitanas, eu escrevi metropolinas. Ok. Então esse primeiro log aqui a gente tem um vetor de 3 posições com as cidades do interior, Araraquara, Araras e Limeira. Aqui o segundo somente com as cidades de regiões metropolitanas. E aqui a concatenação. Ele juntou o primeiro vetor com o segundo e formou um vetor apenas. Uma outra informação que eu acabei não comentando anteriormente, pessoal, se nós tentarmos acessar o índice de um array que não existe, então, por exemplo, se eu faço assim, console log, e eu pego aqui o cidades interior e metropolitana e tento acessar, ele tem 5 posições, né? Eu tento acessar o índice 6. Ele vai mostrar que está indefinido, que não existe esse nenhuma posição, nenhum elemento no índice 6. Mas digamos que aqui nós tivéssemos feito, por exemplo, cidades interior metropolitana, index of, e a gente tivesse selecionado uma cidade que não está no array, como por exemplo Pinhais. Ele vai aparecer o valor -1. Então, quando você está tentando obter um índice de um array utilizando uma string e essa string não foi encontrada dentro do array ou do vetor, ele vai retornar -1 indicando que não encontrou aquela string.